Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Andrade, eu sou professora de redação discursivas aqui do Ponto dos Concursos, redação discursiva, língua portuguesa e interpretação do Ponto dos Concursos. Enfim, nós vamos começar o nosso preparatório para o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que vai fazer concurso público agora, né? O concurso que prevê aí vagas para analista, vagas para o pessoal do nível médio. E é um concurso interessante. Muitas vezes as pessoas olham, por exemplo, pelo concurso pelo quantitativo de vagas expressas e deixa de olhar exatamente o quantitativo de redações que serão corrigidas, né? Que vai gerar uma classificação final. Só para vocês terem noção, eu até baixei aqui, ó, esse curso de redação nosso, ele vai ser um curso de redação voltado para o analista judiciário e para o técnico administrativo, porque são os cargos que têm redação. Os demais cargos têm o quê? Discursiva de conhecimento específico, tá bom? Então, o caso de vocês, por exemplo, olha só para o analista judiciário, a gente tem aí pouco mais, 130 vagas, né? 104 vagas para concorrência comum, 104 classificações para concorrência comum, 26 classificações para cotas para negros, tá? Então, quer dizer, para analista você está aí concorrendo a um concurso federal em que você pode estar entre os 100 classificados, né? Isso é uma beleza. O técnico, então, nem se fala. 520 textos serão corrigidos para nível médio, a concorrência comum, e a gente tem aí 130 textos serão corrigidos para o nível médio, para as cotas. Então, gente, a redação ela vai ter peso 2 no concurso de vocês. E este ano teve mais um dado, né? Estou aqui com o meu celular que eu estou abrindo aqui para ler com vocês. Olha só, vocês vão me ver daqui a pouquinho falando sobre uma redação da FCC corrigida este ano. Eu quero comentar o perfil que foi de 2016 para 2017. Quero comentar sobre essa redação com vocês, para vocês entenderem o perfil. A FCC mudou um pouquinho a sua forma de cobrar um pouco mais a estrutura textual de vocês. Olha só, a cobrança de conteúdo ela não mudou tanto não. Ela mudou a cobrança de estrutura. Mas curiosamente vocês vão se dar conta de que as pessoas continuam perdendo nota também em conteúdo. Muito por conta dessa versão estrutural nova dela, tá? Que eu quero que vocês aguardem, quero falar para vocês já de presente para vocês isso. Bom, o seguinte, vocês vão fazer prova de redação. Quem for fazer a prova de redação vai fazer a prova de redação. E a banca deixou aqui claro, né? Que na prova discursiva redação, não é o estudo de caso, não, a redação, o candidato vai desenvolver um texto dissertativo a partir de uma proposta única sobre tema atual, tá? Nós vamos falar sobre isso. E essa proposta pode versar sobre tema relacionado à área de atividade. Então, como é que vai ser o nosso curso? A gente vai bater em cima dos temas mais cobrados da FCC e a gente vai reservar praticamente a última aula para trabalhar temas afins com a área de atividade. Porque pode acontecer de ela cobrar alguma coisa relacionada a essa área, tá bom? Pode. Vejam que eu não estou descartando o tema atual. Quando ela cobra tema, ela vai cobrar a redação de vocês com tema associado à atividade, geralmente a redação é um pouco mais fácil em termos de elaboração de conteúdo. Quando ela trabalha tema contemporâneo, ou seja, tema da atualidade, a redação é um pouco mais difícil, tá, gente? Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês exatamente onde o sapato aperta, tá bom? A agenda da nossa aula está disponível para vocês no PDF que acompanha o nosso material. Vocês vão ter aula em PDF, aula em vídeo. A gente vai trabalhar basicamente os temas principais, porque este ano, né, quem conhece o nosso curso e acompanha as nossas publicações na área aberta do Ponto, está conosco estudando, ou acompanha as aulas demonstrativas, ou nos acompanha pelo YouTube, o que acontece? Quando vocês vão analisar, né, o pessoal que acompanhou o nosso curso, este ano a gente teve prova do TRT da 11ª, não teve redação. Tivemos prova do TRE de São Paulo, foi feito pela Fundação Carlos Chagas, com 3 temas de redação. E tivemos prova TRE de Pernambuco, mas foi o CESP, e tivemos provas do TRT da 24ª, cuja redação foi feita pela FCC. Ora, os 3 temas de São Paulo foram motivo da nossa aula. Os 3 temas do TRE de São Paulo. O TRE de Pernambuco, motivo da nossa aula, em cheio. O TRT da 20ª, que tratou sobre capitalismo, né, foi basicamente batendo na teoria de conteúdo. Não foi tema exatamente da nossa aula.
mas praticamente bateu na teoria de conteúdo, tá? Do qual nós tratamos. O tema... Aí são vários concursos. Eu sei que dos 5 temas que a FCC trabalhou este ano, desses 5 temas, 3 foram trabalhados nesse curso. Né? TRF da segunda, que foi outra banca também, nós acertamos tema em prova. Então eu quero mostrar para você que não é, você fala sobre acertar tema em prova. Não, gente, é porque a banca trabalha com uma programação. Essa programação não é difícil, eu falo isso para todo mundo, não é difícil você depurar a programação da FCC. Você pode não acertar nesse concurso aqui, mas se você for com a programação certinha, você acerta em um bom número de concursos do ano, não é difícil acertar não. Se acertar fosse muito bom, que ótimo, né? A gente estaria muito feliz da vida e tal. É porque a gente também depende do desempenho de vocês para que vocês possam aí fazer a melhor redação de vocês. Esse desempenho tem que acontecer em conteúdo e acontecer em estrutura. Expressão também. Mas eu sempre falo, um conteúdo bem escrito facilita a sua vida nos outros 2 critérios, que são os critérios da banca. A banca trabalha com 3 critérios: conteúdo, estrutura e expressão. Eu hoje vou dar uma aula para vocês falando sobre esses critérios. Vou pegar uma redação de aluno. Eu tomei o cuidado de digitar esta redação do seu original. Dentro do curso eu uso o texto original mesmo. Fora do curso eu procuro usar a redação digitada, porque fica mais visível e mais fácil para ver, né? Nos põe tanta letra do aluno assim para todo mundo, tá bom? Então eu tomei esse cuidado. E vou comentar essa redação que eu trouxe. Tem um fato curioso. Trazer a redação de quem acerta 100% te ajuda? Sim e não. Eu percebo que há dois perfis de aceitação nesse sentido. Um perfil que é aquele da pessoa se sente humilhada, eu não vou conseguir. E aquele perfil do cara que presta atenção em tudo, né? Trazer uma redação muito errada também não ajuda. Mas eu quero trazer a redação do ser humano, do ser humaninho. Ou seja, quase cheguei, por que eu não cheguei, o que faltou? Por que eu estou falando isso? Se a gente contar os anos de concurso público que nós temos, né? Nós temos aí, já desde 2003, tendo concursos seguidamente. Então nós já temos um público que já entende bem quais são todas as estruturas, as exigências. Eu já vi muita coisa, eu já sei de tudo que a Júnia vai me falar e tal. É claro que eu vou falar do beabá para o cara que está começando, lógico. Mas eu quero falar para este cara que está quase passando. Então a redação que eu vou trazer é aquela redação da pessoa que está quase passando. O que faltou? Porque o que faltou nessa redação aqui, que eu vou mostrar, é exatamente o que falta na sua. Na sua, quando você fica entre 80 pontos e 100, né? Entre 80 e 75 a 90 e não consegue atingir os 95, né? Esse incômodo que eu quero tirar das suas costas, te dando esse brinde que é essa aula demonstrativa, tá? Bom, vou falar um pouquinho do básico primeiro e depois eu vou à demonstração. Primeiro, redação da FCC para quem está começando, né? É uma atividade fácil? Não. Estudo de caso é mais fácil. O estudo de caso que vão fazer os outros analistas, né? É bem mais fácil. A redação é um pouco mais complicada, tá, gente? Mas é impossível? Não. Ela tem uma lógica de ser. Então, antes de você jogar a toalha, pelo menos assista a aula. Certo? A gente não pode se dar por derrotado no primeiro momento. Porque se existem pessoas que passaram para técnico, por que você não pode? Se existem pessoas que passaram para analista, por que você não pode? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Outra, quem passa no concurso é o cara que tem a melhor... mas eu sempre fui ruim em redação. Que bom, você vai começar do zero. Eu sempre falo que é mais difícil trabalhar com um cara que sempre foi bom do que com um cara que sempre foi ruim. Porque o cara que sempre foi ruim, ele tende a seguir parâmetros, critérios. O cara que sempre foi muito bom, ele tende a questionar os critérios. Então, quando eu falo isso para o cara muito bom, é para ele prestar atenção no que ele normalmente erra. E quando eu falo isso para o cara que tem dificuldade, é para ele entender que ele tem capacidade. Quando você faz um texto, seja para qualquer concurso, qualquer lugar, não é só concurso, entrevista de emprego, qualquer coisa, você precisa saber que textos exigem critérios. A gente não escreve do mesmo jeito em qualquer situação como a gente escrevia para a professora lá atrás, não faz sentido, tá? A gente escreve dentro dos critérios de quem nos exige aquele texto, ou seja, de quem é nosso cliente. No concurso público, o nosso cliente é o examinador. Então eu tenho que escrever dentro dos critérios dele.
O que faz com que as pessoas não passem em concurso, mesmo tendo excelentes redações, e olha que às vezes a gente lê textos são maravilhosos. E às vezes você lê um texto ruim, não é? Quando ruim no sentido vulgar da redação, em que você fala como passou. O professor leigo fala como passou. Quando eu digo professor leigo, é o professor que não mexe com concurso. A gente que mexe com concurso, a gente já sabe o critério. Essa redação não é tão boa quanto a sua, mas ela passou porque ela conseguiu cumprir todos os 4 critérios de conteúdos, os 3 critérios de estrutura e os 2 critérios de expressão. Ela se enquadrou no modelo. Então o examinador, ele quer julgar você pelo critério. Eu não acho ruim quando tudo é entendido dentro de um critério. E, gente, critério da FCC é muito diferente de critério do CESP, por exemplo. Só para você ter uma noção. Uma redação do CESP, redação comum, é mais fácil do que um estudo de caso do CESP. Um estudo de caso da FCC é mais fácil do que a redação da FCC. Então, tudo depende dos critérios que são aplicados, né? Os critérios da ESAF são enjoadinhos também. Os da FCC são enjoadíssimos. Os da FGV são menos enjoados. A FGV é chata na prova objetiva, tá? Então, quer dizer, tudo isso depende do critério. A Fundação Carlos Chagas, conforme eu disse para você que está começando, trabalha com 3 critérios. Primeiro eu vou falar para você que está começando, tá? Vou gastar aí 5 minutos para falar para você. A FCC trabalha com 3 critérios: conteúdo, estrutura e expressão. A sua redação tem que ter no máximo 30 linhas. Máximo 30 linhas. Vamos lá. O que mina a sua redação de cara para você que está começando? Primeiro, você escrever menos de 26 linhas. Na Fundação Carlos Chagas isso é muito complicado. Ela prevê um espaço de 30. Quer dizer, então em tese você poderia escrever, se ela não colocou um mínimo, uma redação de qualquer tamanho. Eu concordo com você. Mas olha, você está numa disputa em que uns rendem mais e outros rendem menos. É claro que o examinador, quando analisa o texto de um cara que produziu bem mais, ele tende a classificar melhor essa pessoa do que você que produziu menos. Então, quer dizer, todo esforço é necessário. Cada linha a mais que você compõe é o melhor para você. Escrever 30 linhas é o ideal, tá bom? Outra questão. Vamos lá. O que mais mina o seu texto? Redação ilegível. Não importa a letra que você vai usar. Você pode usar a letra que você quiser. Mas cuidado com a sua letra, tá certo? A redação ilegível não é bem-vindo no concurso público. Porque os caras não vão ligar para sua casa para saber o que está escrito ali. Isso é uma questão fundamental. Você pode usar letra de forma, você pode usar letra palito, letra cursiva, misturar letras. Isso não tem problema não, desde que você escreva com clareza, ele entenda o que está escrito ali. Entenda com facilidade. Porque os caras trabalham, vocês vão ver, só para técnico, o cara vai corrigir ali, sei lá, 600 redações, uma coisa assim, mais de 600 redações. Então, é muito texto, tá, gente? Nas mãos de 2, 3 examinadores. É complicado e eles têm prazos para entregar isso. Então, a sua obrigação é escrever com clareza. E muita gente é reprovada em concurso público sem saber, muita gente, mas eu digo muita gente. Estima-se que 17% das redações são descartadas pela falta de legibilidade. E eu conheço vários alunos que passaram anos fazendo redação e, poxa, mas eu não consigo. Aí você olha, a redação do aluno digitada é muito boa. A redação do aluno manuscrito é um assombro, tá? Então, você que tem que vigiar a sua redação manuscrita, não sou eu, Júnior, tá certo? Você tem que se olhar no espelho. A letra pode ser feia, mas ela precisa ser legível, tá certo? A letra pode ser feia, mas ela precisa ser legível. Outra questão para a qual chama a sua atenção. Além disso, né? Cuidado com os parágrafos. Uma redação precisa ser bem dividida. Precisa ter título, professora? Não, não precisa. Até dispensável, tá bom? Você pode começar do primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo de introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento, é o ideal, e 1 de finalização. Não é porque tem uma regra que você tem que fazer com 3 parágrafos, não é isso. É porque é uma redação de 30 linhas, que vai dar parágrafos mais ou menos do mesmo tamanho, para você não fazer trabalhar com uma divisão muito estranha, um muito pequeno, outro muito grande. O ideal é que você trabalhe com 3 argumentos. E eu falo isso para vocês de coração, porque existe um serviço aqui no Ponto, que muitos de vocês conhecem, que é o serviço de recursos, né? No pós-correção. A gente oferece um serviço de recursos. Porém, antes de o aluno contratar os recursos, normalmente os alunos nos mandam as redações.
pra gente fazer uma peneira. A FCC é muito chata para poder dar nota em recurso, tá? Por isso que a gente tem que trabalhar bem para não ficar dependendo da fase recursal, que é terrível, terrível. Então, na redação comum, os examinadores da redação comum são muito criteriosos, portanto, eles não cedem facilmente a recurso. E aí, no ponto, a gente tem um trabalho de reter essas redações com muita antecedência antes de a gente liberar as redações a recurso. Só para vocês terem uma noção, no TRT da 24ª, cujo resultado foi bem recente, né? No momento que eu estou gravando essa aula, o dia que saiu o edital do TRE do Paraná, o que aconteceu? Pelo menos somente eu, Júnior, devo ter visto aí quase 50 redações. Esse foi o menor número até que a gente teve. Foram acho que 43 ou 47, o número não está me vindo muito bem, de redações para fazer a pré-análise. Outros professores fizeram pré-análise de outras redações. Então a gente fica com esse volume grande de redações. O que acontece? Dali faz-se uma peneira, ficam 4, 5 redações lá para os professores recorrerem delas, né? Porque tem coisa que realmente não tem como. E quando a gente nota que os erros são muito parecidos, e a nossa preocupação é verificar, né? A gente faz essa retenção propositalmente, não só para ajudar o aluno a falar, olha, cabe, não cabe, cabe, não cabe, aquela história. Cabe o recurso, né? A gente também analisa os pontos em que os examinadores mais atingiram os alunos. E, naturalmente, o aluno que vai a recurso é o aluno que está querendo alguma chance, aquele cara que quase passou. Então, ele me traz uma redação com um pouco mais de critério, né? De atendimento aos critérios e de uma visão muito comum dos examinadores, por que eles cortaram. Enfim, conta essa história toda para você entender que os examinadores cortam. Por exemplo, o que a gente vê mais? Redação com 2 argumentos. Em vez de 3, eles cortam? Cortam. O que são os argumentos? Quando você introduz o assunto, você tem uma ideia sua, né? O caminho pelo qual você vai trabalhar ali, vai optar, e aí vem o desenvolvimento, tá? Do texto. O que acontece normalmente? Quando você vai desenvolver o texto, tem alunos que trabalham com 2 argumentos, um argumento favorável, um argumento contrário, um argumento assim, um argumento assado. Eu sempre digo 3 argumentos, e de preferência na mesma linha. A gente trabalha com coerência. Por quê? Porque um dos critérios é coerência dos argumentos e encadeamento. Então, você precisa trabalhar com argumentos coerentes e bem encadeados. Então, tem essa questão. E aí, o ideal é que você trabalhe com introdução, 3 argumentos e tal. Bom, outra dúvida primária que você sempre tem, professora, se eu errar, como é que eu faço? Eu risco, eu posso usar... Como você não pode levar nada para a prova a não ser sua caneta e seus documentos, né? O ideal é que você faça o quê? Que você trace um risco sobre o erro, mesmo que você erre um parágrafo inteiro, apenas risque, não é rabisque, não. Risque uma linha, reescreva com correção depois, tá? E para finalizar, próxima dica para quem está iniciando. Em que momento eu faço a redação? Professora, no início da prova, você acha que eu resolvo a prova objetiva primeiro, faço a redação depois e tal? Bom, gente, quem já é veterano, quem já passou em concurso, adota sempre a mesma fórmula. Fazer o rascunho primeiro da redação, fazer a prova objetiva em segundo lugar, fechar a passagem a limpo da redação final, tá certo? E na prova objetiva você começa pelas disciplinas com as quais você tem mais afinidade. E na prova da língua portuguesa você começa de trás para frente bancando primeiro a gramática, para depois bancar a interpretação de texto, tá? Enfim, o que acontece na prova? O ideal é que você faça esse rascunho primeiro e que depois você passe a limpo ao final, depois de ter feito a prova objetiva. Tem gente que prefere fazer tudo da redação primeiro, não é ruim também não. O que eu acho muito ruim é fazer a prova objetiva primeiro e depois tentar bancar a redação. Aí vai ficar complicado a sua vida, tá bom? Bom, bate-papo inicial com quem está começando. Agora, bate-papo para todos, porque os veteranos naturalmente esperam por essa parte, tá bom? Então, vamos lá para o nosso material, né? Abrindo aqui para vocês. Bom, esse é o material que vocês têm na parte aberta, tá? A redação aí da Fundação Carlos Chagas, vamos falar sobre ela exatamente neste ano. Aqui está a agenda de vocês, do TRE do Paraná, tá certo? Nossas aulas acontecem praticamente semanalmente. Quando chegar as aulas de temas e orientações, né?
a gente começa a redação com um prazo maior, porque tem a fase das correções, o curso envolve 4 correções, o curso tem um limite de inscritos, tá, gente? São 100 alunos aí nessa turma. São 4 redações por aluno, você pode escrever quando a redação é dada aí pelos nossos coordenadores de correção, pelo nosso coordenador de correção como uma redação hipossuficiente, tá certo? E você vai ter como bônus nossas aulas de gramática e de interpretação, tá? Lembrando que para este concurso, o pessoal tanto me cercou, não tive saída, o que foi que eu fiz? Também gravei minhas aulas de gramática também, porque as aulas geralmente elas são divididas entre gramática com o professor Marco Antônio, interpretação comigo. Então, dessa vez, vocês terão também gramática comigo e interpretação comigo. Terá com ele e comigo. Ou seja, se você vai ganhar um bônus de língua portuguesa com 2 professores atuando sobre provas atuais da FCC, né, trabalhando nessas provas, você está ganhando parte da prova objetiva no seu curso de redação, tá bom? O nosso curso, né, ele é composto de aulas em vídeo, aulas em PDF, aulas em vídeo, gente, porque tem uma parte teórica da FCC que é bem chatinha, tá? Então, a gente precisa fazer esse encontro nosso em vídeo. Ela contém exemplos de redação, o curso contém exemplos de redações aplicados e corrigidos pela própria FCC para você entender a dinâmica da banca, o que ela cobra de você, o que ela quer de você, tá certo? E o curso traz também uma teoria que vai ajudar a embasar o conteúdo, tá? Essa teoria que naturalmente vai ajudar a embasar o conteúdo é a parte que contém aí aulas em vídeo, tá bom? É a parte que contém aulas em vídeo. O que a gente tem, né? Composição de 4 redações por aluno e a gente tem um curso atualizado de português da FCC para vocês aí de brinde, tá bom? Meu nome é Júlia Andrade, sou coordenadora dessa área de discursivas do ponto, né? Tem um livro que está esgotado, perdão, tá certo? Pela editora Ferreira. E tem que terminar de lançar aí uns 2 livros ainda que estão vindo por aí. Temos o professor Marco Antônio Macarrão, que é professor de discursivas também, que é o nosso coordenador de correções aqui do ponto. Aqui temos as normas de participação, tá? Para vocês lerem aí no PDF de vocês, não vou ficar lendo com vocês. E eu vou entrar na minha aula demonstrativa, né, de fato, falando sobre os temas da Fundação Carlos Chagas, seus temas preferenciais, e nós vamos citar um exemplo deste ano, tá certo? Na redação. Então vamos lá, temas preferenciais da banca, ok? Então, vamos a temas preferenciais da banca. Gente, a Fundação Carlos Chagas tem assuntos, né, de cabeceiras, tá certo? Mesmo os veteranos sabendo, né, sobre esses assuntos, a gente precisa repassar aqui para saber o que já aconteceu em 2017 e o que eu posso esperar. Por isso que eu falei com vocês que não é tão difícil acertar tema, porque a gente analisa o andamento dentro das preferências da FCC do que ela já fez durante o ano, tá bom? Então vamos lá. Sociedade global, novas tecnologias, consumismo e capitalismo atual. Isso aqui tudo é estudo de conteúdo. Entendam, a Fundação Carlos Chagas, ela não tem uma cobrança que é igual a do CESP, gente. Isso é muito importante entender. Nunca que a Fundação vai pegar um fato, por exemplo. Vamos pegar o assunto Cracolândia, o dia da invasão da Cracolândia, tá? Então, o que nós temos? Nesse dia da invasão da Cracolândia, foi lá um fato. A FCC não vai pegar isso como fato. O que ela vai? Ela vai trabalhar aspectos ligados a direito à cidade, por exemplo. Foi até o TRT da 20ª. Foi um tema, tá vendo? O direito à cidade. E aí, por acaso, o assunto Cracolândia é um exemplo que você pode jogar no seu texto, tá bom? Então, ela nunca vai fazer isso. Ela não vai pegar um tema, por exemplo, a eleição do Donald Trump, e vai te cobrar um tema eleição. Não, ela vai falar, por exemplo, sobre diversidade social e xenofobia. E aí, por acaso, o assunto Donald Trump vira, ou o assunto Bolsonaro vira motivo para você colocar como exemplo, tá bom? Então, essa é a primeira diferença entre as bancas para você saber exatamente onde você está pisando. Bom, os temas preferenciais da FCC envolvem, então,
como que eles querem saber como que as novas tecnologias atuam na vida das pessoas. Como é que as novas tecnologias modificaram a vida do ser humano no século XXI? Como o consumismo afeta a vida das pessoas? Porque o século XXI é o século do consumismo. É a grande diferença dessa nossa era, né, para o passado, tá? Eles vão mexer, por exemplo, com aspectos do capitalismo cognitivo, que é um capitalismo que a gente aprende aqui no curso, a gente estuda sobre ele. Como que o capitalismo cognitivo ele influencia as novas formas de consumo, trabalho, estudo atuais, né? E relações sociais atuais. Inclusão social, esse tipo de coisa toda. Então isso aqui é um dos temas preferidos da FCC. Ela já cobrou esse assunto este ano, tá? Na prova do TRE de São Paulo, houve 2 temas diferentes, um tema falando sobre humor, um tema falando sobre felicidade e um tema falando sobre utilitarismo, tá? Que era coisas que são úteis à sociedade. No tema sobre utilitarismo, eles colocavam o pé nessa ideia do capitalismo, tá certo? E no tema sobre felicidade, né, que estava até no nosso curso, a gente discutiu sobre Lipovetsky, né, e a questão da felicidade atual. Esse tema sobre felicidade, de certo modo, ele tinha a ver com consumismo. Então percebam que essas 2 vertentes, elas já caíram este ano, tá? Bom, diversidade social e papel do Estado sempre cai, sempre cai. Diversidade social, salvo engano, ano passado, no final do ano passado, este ano. Direito à cidade, é o tema que nós vamos ver, 20ª aqui, ó. A banca cobrou, TRT da 20ª, prova foi aplicada no final do ano passado, né, mas foi corrigida este ano, tem o resultado só este ano, então, TRT da 20ª. Já cobrou sobre diversidade social, professora? Cobrou. Aliás, cobrou o capitalismo atual na prova do TRT da 24ª, tá bom? Foi um assunto deles. Então, diversidade social foi um assunto bastante cobrado aí, cobrado como direito à cidade, e é um assunto que pode voltar, hein? Sobre o papel do Estado. Quando caiu diversidade social e papel do Estado, direito à cidade, por exemplo, muitos alunos falam sobre Charles Taylor, que foi um estudo nosso aqui, tá? Sobre essa questão. Liberdade de expressão, liberdade de imprensa e publicidade. Caiu liberdade de expressão na prova do TRE de São Paulo, uma das provas. Foram 3 temas ali para cargos diferentes. Quando caiu sobre humor, se o humor poderia gozar de uma liberdade absoluta, tratava-se do assunto liberdade de expressão, né, que os alunos estudam aqui conosco, nós falamos de Baudrillard, certo? Também de Adorno, que tem a ver também com essa questão. São os teóricos, tá, gente, que a gente estuda no curso. Os teóricos aí preferidos pela FCC. A publicidade, vez ou outra, a banca mexe com esse assunto, tá bom? Liberdade de imprensa é um gênero da liberdade de expressão, que pode ser tema deste ano, por quê? Porque já se prevê, por todo o papel da mídia, né, a mídia teve um papel muito polêmico, envolvendo aí as denúncias de corrupção, um papel bom por um lado, um papel de perseguição atribuída a outro. Então, o que aconteceu? O que se promete no próximo ano, né, assim que houver as eleições, dificilmente, independente do candidato eleito, alguém vai querer colocar regra, né, no que aconteceu. Mesmo tendo, a gente sabe que a gente precisa de uma imprensa livre para que ela denuncie realmente os problemas que têm a ver com corrupção, mas nós também tivemos uma imprensa, de certo modo, abusiva, às vezes apresentando denúncias antes das comprovações para fazer com que a sociedade fizesse pré-julgamentos. E isso daí, com certeza, a FCC está guardando na manga para um concurso futuro, tá bom? Não sabemos se será o nosso. Aqui no curso, é lógico que vamos estudar a fundo esse assunto, os nossos assuntos preferidos. Mobilidade humana é um querido, tem sido aposta aí de bancas como o CESP, por exemplo, né? Mas a FCC gosta muito desse assunto, hein? Mobilidade humana que mexe com turismo, que mexe com migrações forçadas. Foi o tema do TRE de Pernambuco na prova deste ano, foi feito pelo CESP, nós acertamos este tema aqui, estava o nosso material ali praticamente igual ao que estava na prova, praticamente igual. O que o examinador fez foi mudar os tópicos de lugar.
Não é que ele copiou o nosso tema, mas ele foi na mesma linha de raciocínio que a gente criou sobre os elementos que foram solicitados. Sustentabilidade é sempre tema da vez, né? Porque a gente está sempre discutindo, lembrando que os Estados Unidos acabou de abandonar aí o Acordo de Paris, então é assunto querido. Agora, olha que fato curioso. Se você me perguntar do 1.1 ao 1.5, esses assuntos vão cair na prova? Gente, a chance é muito grande. Porque esses assuntos, por mais que a banca já tenha cobrado esses assuntos aqui em suas provas recentes, né, suas últimas provas, a contar do final do ano passado para este ano, o que acontece? Tem acontecido fatos que têm ressuscitado esses assuntos, tá certo? E a banca, toda vez que acontece um fato grande, ela volta com esses assuntos para que você possa refletir sobre essas questões. Tranquilo? Então tá. Este último tema aqui, cultura tradicional e cultura contemporânea, a banca não cobrou ainda. É o tema que falta nas suas últimas provas. Veja só, é tema querido dela. Cobrou em 2013, cobrou em 2014, cobrou em 2015, cobrou em 2016. É tema querido dela, tá certo? Ela cobra geralmente uma vez por ano esse assunto aqui. É um dos temas mais difíceis da FCC. Se não for bem trabalhado, o aluno não entende. Então, o que acontece? Você fala tradição, cultura tradicional, não é só a questão às vezes o aluno vai falar sobre uma cultura de tradição, uma cultura atual, ele tem que ter ele tem que ter alguma coisa de erudição no seu desenvolvimento, tá, textual? É lógico que aqui no curso a gente faz todo esse amparo teórico para o nosso aluno. Então, o que acontece? É o tema que falta, tá bom? Inclusive, é o tema com o qual eu vou ter mais cuidado. E é claro que nós vamos ter também temas relacionados à área, tá bom? As áreas de trabalho que as quais estão sendo apresentadas para vocês. E, naturalmente, passaremos pelos outros, porque a gente não pode deixar a peteca cair. A gente tem que continuar acertando esses temas aí para que facilite a vida de vocês no concurso, ok? Bom, para a gente finalizar esse nosso encontro, né? E aí a parte que dói, né, na vida dos veteranos, eu vou pegar um exemplo de redação proposta pela FCC, que foi o TRT da 20ª, é um exemplo bastante atual, tá certo? E aqui está um texto e aqui está o comando da questão. A banca diz assim pra gente: a partir dos excertos acima, elabore um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema. Então ela quer um texto de explicação com boa defesa, tá, gente? Boa defesa argumentativa sobre o seguinte tema: direito à cidade. Pronto, este é o tema. Veja que a banca, ela tem, os comandos da FCC são muito importantes. Para você acertar a estrutura, você precisa ler bem os comandos. Existem redações em que a banca diz que o excerto acima é meramente motivador, então você não mexe nele, tá? Existem comandos em que a banca diz, por exemplo, que é para você aproveitar os excertos acima. Foi o caso desse aqui. Ela quer que você aproveite o excerto acima e quer que você faça uma redação sobre este tema. Perfeito? Existem redações que a banca não está colocando mais, aliás, são as de 2017, efetivamente falando, né? Porque essa aqui é de 2016 para 2017. Mas as de 2017, efetivamente falando, a banca praticamente dispensou o tema geral e ficou só com o excerto acima. Porque a banca descobriu que os alunos não sabem interpretar. Isso foi terrível, essa descoberta da FCC, para a maioria de vocês. Prestem atenção. Quando a banca falar que é para você aproveitar a parte dos excertos acima, o que você tem que fazer? Ler muito bem isso aqui e levantar pelo menos 3 ideias tiradas daqui de cima. Não adianta você levantar uma, não vai servir. Não adianta você levantar 2, não vai servir. Não adianta você levantar 3 e a terceira está por fora. Tem que ser pelo menos 3 ideias. Tá claro? Então a banca diz pra gente assim, olha só, aqui nós temos, né, só pra vocês terem noção, que eu vou mostrar uma redação para vocês saberem onde é que vocês erram exatamente. O direito à cidade não pode ser concebido como simples direito de visita ou de retorno. Só pode ser formulado como um direito à vida urbana. Então, a primeira ideia que eu tenho é que o direito à cidade não pode ser um direito só de você entrar na cidade, ou de você visitar, ou de você voltar a ela.
O direito à cidade é o direito à vida urbana, o direito de viver nela. A frase falou isso para mim. Então eu vou lá e anoto isso. A primeira coisa que eu faço é anotar isso. Aí, continua. Entende-se por gentrificação, do inglês gentrification, ou seja, tornar nobre. Já explicou para você que conceito é esse. Essas coisas difíceis é que você explica, tá? Tornar nobre. O fenômeno que afeta uma região ou bairro pela alteração das dinâmicas de composição local, tais como novos pontos comerciais ou a construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando a população de baixa renda local. Então, olha só. Primeiro ele diz, as pessoas têm direito à cidade, direito à vida urbana. Depois, o que é gentrificação? É aquela coisa do tornar nobre. Ou seja, você valoriza determinado ponto da cidade, tudo encarece e fica ruim para quem? População de baixa renda que morava ali. Quem mora nas capitais sabe isso bem de perto. Então vamos lá. Tal valorização é seguida de um aumento de custos de bens e serviços, dificultando a permanência de antigos moradores de renda insuficiente para a manutenção no local, cuja realidade foi alterada. Então pronto. Quais são minhas 3 ideias que eu tenho aqui? Primeiro, direito à cidade e o direito à vida urbana. Pronto. Depois, a cidade tem passado por um fenômeno chamado gentrificação, que é o quê? A alteração da dinâmica local, ou seja, você está enobrecendo a cidade. E qual que é o efeito disso? Aumentam os custos, né, o que torna a vivência dentro da cidade impossível para as populações de baixa renda. Tá bom? Então, são as 3 ideias que eu posso tirar daqui. Bom, o que acontece? O aluno, aqui está uma redação, né, de uma aluna que fez, mandou a redação para mim e tal, e eu só digitei para ficar bem claro, para que eu possa marcar também, porque na foto eu não consigo usar esse pincelzinho aqui, tá? Então vamos lá. Tá do jeito que ela digitou, com os erros dela, não mexi, só para você saber que tem gente que pega meu material e não assiste a aula em vídeo, né? E fica com o material incorreto. Então cuidado. Então vamos lá. Olha só. O direito à cidade transcende a mera faculdade de habitar o espaço urbano. Aqui é a introdução, não é? O que tem que acontecer na introdução? Na introdução você tem que agrupar aquelas ideias do texto original. Então a aluna trouxe aqui o tema, tá bacana, tema geral. Transcende a mera faculdade de habitar o espaço urbano. Mas veja só, o que seu texto falou? Que o direito à cidade não é o simples direito de visita ou de retorno. É o direito à vida urbana. É o direito de você viver na cidade, você viver a cidade, inclusive. Então, isso aqui que tá ruim, ó. Transcende a mera faculdade de habitar o espaço. Não, habitar o espaço é tudo. Então, errou a abordagem do tema. Tá bom? Quando se erra a abordagem do tema, examinador, ele tem uma discricionalidade para trabalhar aqui o conteúdo, pela perspectiva adotada no tratamento do tema. Ele pode tirando de 2,5, 2,5, ou ele pode tirar 5 pontos. Dependendo da concorrência do concurso ou do nível das redações, ele tira 5 pontos. Se o nível é alto, ele tira 5 pontos seu, que é para não te perdoar. Se o nível das redações está ruim, ele vai tirando de 2,5, 2,5, tá? Então, suponhamos que ela tenha pedido aqui 2,5, tá bom? Por enquanto. Por enquanto. Porque errou o tratamento ao tema logo de cara. E aí tá. Compreende também o reconhecimento de igualdade de oportunidades aos cidadãos que ali vivem, bem como deve assegurar o processo que o progresso capitalista não aniquile os justos interesses do homem. Aqui tá com um errinho dela, tá? É de o homem escolher onde residir. Ora, isso aqui tá, de certo modo, batendo bem contexto. Está batendo bem contexto, né? Mas vamos ver, tem mais problemas aqui. Além disso, esse direito de visar ao desenvolvimento da cidade, tendo em vista um meio ambiente salutar, que permita o bem-estar de seus moradores atuais e futuros. Deixe-me perguntar para você, o seu texto falou sobre meio ambiente, o texto que está lá em cima? Quais são as 3 ideias? Direito a viver na cidade, gentrificação e a expulsão dos moradores de baixa renda pelo encarecimento em função do fenômeno da gentrificação. Então, o que acontece? Não falou de meio ambiente, não falou de ambiente salutar. Estou falando aqui, aqui está falando de meio ambiente salutar. Não falou disso. Então, esse excesso que o examinador enxerga, ele pune também, tá certo? Ele pune também. Então, ele vem aqui com mais 2 pontos, menos 2,5 pontos para você na abordagem do tema. Então, quer dizer, a redação cairia
para 35 pontos, não seria isso? Sim. Mas por que menos 2,5? Vem cá para você tentar entender. Existe também um fenômeno chamado fenômeno da ordem. Se você olhar esse meiozinho aqui, que é o melhor, ele quebra a ordem dos eventos. Olha só, compreende também o reconhecimento da igualdade de oportunidades, os que ali vivem, bem como assegurar que o progresso capitalista não aniquile os justos interesses do homem. Se você observar, ele fala primeiro sobre a gentrificação, que é um fenômeno capitalista atual. Então, primeiro vem a gentrificação e tirar o direito do cidadão de viver ali é consequência já da gentrificação, não é a causa. Pela ordem, conforme está exposto aqui, como é abordado, ficou uma relação contrária. Então, aqui, eu não sei se vocês vão entender de primeira, né? A gente no curso vê com mais clareza isso aqui. Isso aqui ficou uma abordagem contrária. Então, você tira mais 2,5 pontos no conteúdo em função dessa abordagem fora da ordem, tá bom? Júnior, então, quer dizer que a introdução, ela dita muito para mim do conteúdo da redação? Gente, só dita, tá? Se você introduzir, se você trabalhar bem a introdução da sua redação e não falhar, quando a gente fala assim, é como se você tivesse com 90% pronto, quando você... 40%, tá? Que é o valor da introdução, o valor do conteúdo. Se você trabalhar bem a introdução, você já tem 40% da redação fechada. É só você não fazer besteira embaixo, né? E como é que o examinador vai analisar agora a estrutura, que é este critério aqui, ó, estrutura. Ele tem 3 conceitos: respeito ao gênero, progressão textual, encadeamento, articulação de frases e parágrafos. A articulação de frases e parágrafos, né, deve ver como que você lida com os conectores, os nexos textuais, se você sabe usar pronomes bem, sabe usar conjunções, etc. A tal da coesão textual. Né? Respeito ao gênero é para ver se você mantém o texto no nível dissertativo que foi cobrado. Tem gente, por exemplo, que não sabe bem trabalhar a dissertação e vai lá, trabalha muito com verbos no passado, então vai lá na narração, o examinador, ele vem aqui e não tem dó de você, tá? Ele tira mesmo pontos aí. Mas o que as pessoas erram, né? Vou até apagar aqui, ó. O que as pessoas erram em peso é esse item B. A progressão e encadeamento. É sofrido. É o que vocês erram, mas erram assim, sem dó. Por quê? Olha só. Primeiro, tudo que aconteceu na introdução tem que ter um espelho no desenvolvimento. Tá? Vai ter que ter um espelho aqui. E aí o examinador ele vai trabalhar da seguinte forma. Esse espelho tem que estar na ordem do que você propôs aí em cima, né? Se um argumento já não bate com o tema, você já está perdendo nota em encadeamento, porque não vai se encadear a ideia geral do texto. Tá vendo aquele argumento sobre meio ambiente? Né? Se você mudar de ideia aqui embaixo, pode ser que ele mude um pouco o perfil dele. Mas olha só, o meio ambiente e bem-estar, isso não tem lá em cima. Isso aqui, o aluno inventou isso aqui. Aí não adianta colocar Gilles Lipovetsky, quer dizer, é aluno do nosso curso, né? Trabalhar com Gilles Lipovetsky. Se você excedeu, não vai adiantar colocar esse teórico aqui, seria maravilhoso, mas você excedeu, tá? Então veja só. Aqui nós temos, para que haja igualdade e oportunidade, deve ser adotada a política do reconhecimento, que respeita os direitos das minorias sociais. Ok, manteve aquela regra da igualdade lá em cima, que foi um dos primeiros, tá? O direito à cidade também necessita garantir quanto possíveis abusos decorrentes do progresso capitalista. Manteve, certo? Ok. Porém, o que a gente vai notar, né, é que exatamente por esta ordem estar invertida em relação ao tema, né, olha só, o aluno manteve bem o que ele previu na introdução. Porém, como isso já estava alterado em relação à abordagem do tema, a progressão e encadeamento ela não é só contada da introdução para o desenvolvimento, mas ela é contada também da relação que você tem com o tema. Então, se você destoou a ordem logo de cara, se você excedeu logo de cara, o que a banca faz? Ela faz um espelhamento, tá vendo? Ó, da apenação de um valor de um critério para outro. Então, você pode ver que o aluno perdeu 7,5 e aqui simplesmente se refletiu. Esse é o problema de errar a introdução. Você se condena, tá? Você vê que aqui a expressão é parte gramatical, parte da linguagem, né?
os examinadores eles pegam menos a expressão, evitam até tirar pontos, eles dão muito valor para conteúdo e estrutura. Então, percebam que o trabalho não é difícil, mas você precisa ter vamos dizer assim, um trabalho todo voltado para você compreender bem essa interpretação de texto aqui, tá? Hoje, basicamente, é isso, tá certo? Então, o que eu te digo, né, aqui já olhando para você mais diretamente, né, espero que com essa dica que eu dei e mostrei para você, você possa entender que não é você só escrever bem, você que, por exemplo, foi meu aluno, conhece meu material, às vezes conhece pelo pirata, às vezes sei lá por onde você conhece, não é só você fazer, trabalhar esses teóricos, mas é sobretudo você se preocupar com a forma como você entende o tema. Porque se você entendeu mal, você facilita a vida do examinador. E vamos lembrar que hoje a banca tem trabalhado para facilitar a vida dela. Ela só quer facilitar a vida dela, tá certo? Então, um conselho que eu te dou, trabalhar mais com os temas da FCC, aprofundar, estudar mais esses temas, tá certo? Se quiser ser nosso aluno, vai ser muito bem-vindo, tá bom? Se não quiser, pegue essa dica que eu dei para vocês. Se não quiser ou não puder, pegue essa dica que eu mandei para vocês e vá interpretar esses temas. Em 2017 ficou muito claro. Quando eu pego as provas de São Paulo, foram, nem lembro, centenas de provas que nós vimos em São Paulo, que a gente via, os problemas estavam todos ligados à introdução, em peso. Tá? Eu diria assim que das redações, quase 90% das redações que peguei na fase recursal, né, estavam ali voltados para esse problema em peso, tá? E de resto, né, o que eu espero receber de você quando você for classificado foram os 2 e-mails que eu recebi essa semana. Vez ou outra eu recebo muitos e-mails de alunos classificados aí em concurso público, mas é sempre uma emoção muito grande, né? Semana passada que foi isso, semana passada um aluno manda um e-mail, outro manda um e-mail, e um mandou porque passou, outro mandou porque tirou uma nota excelente na redação. Então, gente, o que a gente vê assim, é uma coisa que até parte o coração da gente, que a gente sabe que é difícil. O que você está fazendo é muito difícil, não é fácil. E quando você supera, eu recebo esses e-mails, eu fico assim, muito feliz e muito. Eu ganho dia, porque eu sei que não é fácil. Não é fácil, tá? Fácil não é, mas não é difícil. É só obedecer a critério. É só a gente ficar atento a todos os critérios, prestar atenção às aulas, aos detalhes da aula, às redações, aos modelos, anotar o que você não pode esquecer, de uma redação para outra, anotar, olha, eu andei pecando a introdução, eu andei pecando nisso, né? Não, então eu tenho que bater esses critérios, tá bom? Se você não for fazer esse curso que mexe mais com conteúdo, é um curso mais avançado, ele vai mais para conteúdo e tal, a gente vai ter um curso aqui, Redação FCC, começando do zero, você pode procurar nas discursivas lá, Redação FCC começando do zero, em que a gente trabalha as partes. É para você começar do zero, certo? Começar do zero. Tá? Introdução de um jeito, desenvolvimento de outro e tal. Você vai trabalhar a estrutura mesmo. Interpretar tema até falar, chega a extrair ideia de tema, até você ficar bom, tá? E aí no Redação Começando do Zero, você não precisa nem vir para este curso aqui. Você pode bater no treino, que é o que a gente tem mais tarde. Nossa prova é em setembro, então o treino começa em agosto. Você pode ir para o treino de redações, tá bom? E nesse aqui não. Esse aqui é um curso que tem a base, ele tem a base, né? Tudo explicado para você e tal. Dá para fazer do mesmo jeito. Esse aqui é o nosso curso corriqueiro, tá bom? Bom, beijo grande, espero ter te ajudado pra caramba, tá? Com essas dicas. E espero que você aí consiga resolver sua vida este ano, saia dessa liquidez do mundo fora do serviço público e seja aí servidor público federal, tá bom? Então, espero você no curso.